Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e lá na guia, na aba Comunidades do meu canal, também dá alguma sugestão para qual possa ser o próximo vídeo aí, certo? Bem, vamos ver então. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente com o tempo de reação, por quê? Bem, pessoal, aqui nós temos uma tabela, basicamente para informar que a distância percorrida é maior para maiores tempos de reações, certo? Mas não precisamos efetuar nenhum tipo de cálculo aqui, na verdade. A gente precisa o quê? Entender como é que funciona a aceleração gravitacional. Tá? Na superfície da Terra, a gente sabe que a aceleração gravitacional é um valor próximo de 10 metros por segundo quadrado, né? E, principalmente, constante. Tá? Esse é o ponto mais importante também. Constante. De forma que uma aceleração constante me induz uma variação de velocidade constante. Ou seja, um aumento de velocidade constante. O que significa, né? Que, por exemplo, a cada segundo que passa, né, aqui foi usado um tempo bem menor, mas a cada segundo que passa, a velocidade, ok, vai aumentar constantemente a esta razão. Ou seja, se em 1 eu tenho 0, em 2 eu vou ter 10, em 3 eu vou ter 20, em 4 segundos eu vou ter 30. Aqui pensando, né, velocidade em metros por segundo, aqui pensando tempo em segundos. Ok? Então, o que uma aceleração constante me diz? Me diz que a minha velocidade vai sim aumentar, só que sempre a uma mesma taxa, né, no tempo. Ok? Então, isso é muito importante, certo? E lembrando que essa aceleração gravitacional surge devido à ação da força peso, ou seja, a força com que a gravidade puxa, né, os corpos para o centro do planeta onde está. No caso da Terra, a gravidade da Terra, né? E essa força peso é m vezes g. Como a massa e a gravidade é constante, então a gente pode induzir que a força também é constante. Mas o que significa uma força constante? Significa que eu provoco uma aceleração constante, logo a velocidade vai aumentando, ou melhor, vai variando constantemente. Ou seja, ou vai aumentando sempre na mesma taxa, ou diminuindo sempre na mesma taxa. Certo? Então, bem, vamos ver as alternativas aqui. Olha só, a letra A. A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Não, por quê? Porque a energia mecânica da régua é o quê? A energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Só que à medida que a régua vai caindo, a energia potencial gravitacional, que depende da altura, vai diminuindo em decorrência do aumento da energia cinética. Ou seja, diminui a altura, mas aumenta a velocidade. Então a energia mecânica ela se mantém constante, é conservação de energia, lembrem. B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Bem, a questão diz que eu tenho distâncias maiores para tempos maiores, eu tenho uma aceleração gravitacional constante, ou seja, um aumento constante da velocidade, e pegando os tempos decorridos aqui, as distâncias, a gente pode muito bem desprezar a resistência do ar. Ok? Então, essa questão... para esta situação não vai ser condizente, por isso a gente pode retirar ela, né? E bem, cair com menor velocidade significa que alguma coisa está freando e não é o que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo algo aumentando, né? Então
Então, muito cuidado. C. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Bem, se tivesse qualquer aceleração que não fosse zero, já seria um movimento acelerado. Mas aqui é importante que a aceleração de queda é constante. Como eu falei, é constante e é justamente o G da gravidade que eu comentei aqui agora. Por isso não vai ser letra C também. Posso riscar a letra A aqui também, esqueci. Letra D. Força-peso da régua tem valor constante. Ok, que é justamente o que eu coloquei aqui. O que gera um movimento acelerado. Se eu tenho uma força, eu tenho uma aceleração provocada. Se eu tenho uma aceleração, eu tenho um movimento acelerado. Então, tem que ser a letra D a resposta. E aí? Velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. Também não, pois como eu tenho uma gravidade atuando e ela tem um valor que não é zero, então eu tenho uma velocidade que vai variar constantemente. Então, não é constante, ela varia constantemente, ou seja, vai aumentando, que nem eu coloquei aqui embaixo. Por isso que ficamos com a letra D. Claro, outra maneira, se quiser, é conferir o G da aceleração gravitacional usando esses valores aqui, mas aí seria uma pequena aventura, onde usaria H igual a G, aceleração da gravidade, T ao quadrado sobre 2, e vai conferir o G para cada um deles para ver se fecha um valor constante, né? Mas, claro, por ser valores com vírgula e quebrados aqui, complicaria muito, é muito mais fácil a gente entender o que é aceleração gravitacional, né? Para fugir disso, certo? Então, ficamos com a letra D como resposta, certo, pessoal? Bem, a questão era essa, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários, eu respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também lá na aba Comunidades do meu canal deixar alguma sugestão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.